Olá, bom dia. Bom dia, estudantes. Bom dia, professores que eventualmente estejam nos assistindo. A gente vai hoje ter uma oportunidade de ter uma aula sobre uma aula do programa de leituras para o 7º ano. E hoje a aula vai ser um pouco diferente, não vai ser uma aula expositiva. A gente vai lidar aqui com uma oportunidade de aprendizagem, com um objeto de aprendizagem, que é uma entrevista. Eu sou o Cauê, eu trabalho na Secretaria de Educação, e eu vou aqui fazer o papel de um entrevistador da nossa convidada de hoje, que é a Fábia. Bom dia, Fábia. Bom dia, Cauê, bom dia, professores e alunos. A Fábia, a gente vai conversar com ela, vocês vão ver, ela trabalha no setor da literatura, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre essa trajetória, essa vida e essa experiência que ela tem com o ramo da literatura, tá legal? Mas primeiro, eu queria pontuar aqui para vocês, que eu acho interessante, como a aula vai ser participativa, vocês terem em mente o que a gente pretende trabalhar aqui. É importante para ter essa intencionalidade de quando vocês forem fazer as interações. A gente vai trabalhar algumas habilidades, como identificar as informações principais de apresentações orais, tendo em vista o apoio ao estudo. A gente vai analisar as formas de composição de gêneros textuais do campo jornalístico. A gente vai participar de prática de compartilhamento de leitura e recepção de obras literárias ou manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. E, por último, a gente vai definir o contexto de produção da entrevista. A gente pode começar até por aí, que esta entrevista tem o objetivo, né, como eu falei aqui no começo, de conhecer um pouquinho mais sobre o setor da literatura em que a Fábia trabalha. Então, eu acho que a gente pode passar aqui para o nosso primeiro slide. Eu vou ler aqui um pequeno resumo sobre a vida da Fábia, e aí eu queria ter a participação de vocês no final já de cara, ter a participação de vocês no final dessa breve leitura. O objetivo aqui é a gente trabalhar com a investigação, com o conhecimento que a Fábia tem. Mas a gente parte sempre de um pressuposto inicial, de uma apresentação do nosso convidado. Então, a Fábia Alvim tem 39 anos de idade e um filho. Nasceu em uma pequena cidade na divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Graduou-se em fisioterapia, fez mestrado em engenharia e, mais tarde, graduou-se em letras. Estudou latim, seguindo os passos de seu avô. Sua relação próxima com os livros, desde pequena, motivou-a a fundar uma editora, a Saíra Editorial. Vamos abrir agora? Será que esse resumo já deu para vocês um pouco de insumo para vocês pensarem em algumas questões para a gente fazer para a Fábia? Eu já gostaria de estar recebendo aqui, então vocês já podem começar a participar. Lembrando que, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, é legal a gente sempre fazer perguntas abertas, né, para ter respostas mais elaboradas. Então, a gente usar o como, o quando, o onde, o porquê e o quem. São perguntas que são palavras, né, que devem ser utilizadas no questionamento de vocês para que a gente tenha uma interação bacana aqui. Então, vamos lá. Eu tenho muitas perguntas para fazer para a Fábia, tá? Mas eu prefiro ouvir vocês. Eu acho que é mais legal vocês usarem essa oportunidade para conversar um pouco com a Fábia. Vocês perguntam, eu recebo aqui no chat e eu pergunto para ela, tá bom? Vamos lá? Então, vamos dar para vocês aí
5 minutinhos para vocês começarem a colocar umas perguntas aí para a gente. Tá legal?
Voltamos aqui, relembrando que nós estamos numa aula do programa de leitura e hoje a gente tem a oportunidade de entrevistar a Fábia, que trabalha no setor de literatura, e a oportunidade é de vocês. Então, é isso. Vocês exercitarem aí as habilidades de vocês, de questionar, de escutar e fazer novas perguntas de acordo com o que vai sendo falado pela nossa entrevistada. Vamos lá? Eu não falei, a gente não deixou a Fábia falar muito até agora de propósito, para vocês ficarem com curiosidade. Mas agora, vamos às perguntas de vocês para ouvir a Fábia. A gente tem uma primeira pergunta aqui, da Carla. Você gosta muito de literatura, Fábia? Carla, muito, muito, desde muito pequena. Eu me lembro do primeiro livro que eu ganhei, eu era bebê, minha mãe me deu um livro de peixes, e eu nunca mais me esqueci desses peixes. Eram peixes coloridos, grandes, pequenos. Eu nem sabia ler ainda, mas a minha história com a literatura vem desde pequena. Eu gosto muito de ler. A Júlia te pergunta, Fábia, quantos livros você já leu? Júlia, não sei. Não sei dizer quantos livros eu li. Hoje, eu trabalho lendo livros, né? Então, o meu trabalho é ler livros quase todos os dias. Já li muitos livros, não sei quantos. Nunca fiz a conta. Talvez eu deva fazer um inventário dos livros que eu já li, Júlia. É uma ideia. Daniele, por que você fez latim, Fábio? Daniele, quando eu entrei no curso de letras na Universidade de São Paulo, eles oferecem várias línguas. E a escolha do latim ela se deu por dois motivos principais. Primeiro, porque o latim é a língua que deu origem ao nosso português. Então, eu achava que, aprendendo latim, eu ia aprender melhor o português, o que é verdade. Segundo, foi o meu coração que me levou para o latim, porque o meu avô materno, Vitorino, era professor de latim. Aproveitando a pergunta que você citou o seu avô, eu já coloco aqui uma pergunta que foi feita em relação ao seu avô. Por que você decidiu seguir os passos do seu avô? Que é uma pergunta da Giovana. E vamos juntar aqui com uma outra pergunta da Tainá. Como foi a sua infância? Giovana, eu admirava muito meu avô. Meu avô era um grande contador de histórias e ele foi um grande companheiro, um grande exemplo para mim. E eu via que ele amava muito a profissão de professor, então eu resolvi seguir os passos dele. A minha infância, Tainá? Tainá, isso. A minha infância, Tainá, foi brincando muito. Subi muito em árvore, corri muito na rua, fui muito para a roça. Eu sou do interior de Minas e gosto muito de roça, de natureza. A minha infância foi brincando e muito desse brincar foi na rua. Que maravilha. Com quantos anos a senhora fez letras? O Rafael pergunta. Olha, Rafael, eu demorei para chegar ao curso de letras, né? Eu me graduei em fisioterapia quando eu tinha 17 anos. Eu entrei no curso de fisioterapia, foi um curso maravilhoso, mas eu achava que eu queria outras coisas e outras experiências. E aí eu fiz um mestrado em engenharia, que já era outra área. E aí depois é que eu fiz o curso de letras. Eu entrei em letras, eu tinha 29 anos. 28 para 29 anos foi quando eu comecei o curso de letras. Já que você está falando dos cursos que você fez, vamos tomar a oportunidade para responder a pergunta de em quais instituições você fez o curso. E essa é uma pergunta da Rebeca. Rebeca, a minha primeira graduação em fisioterapia eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas. Eu sou mineira, né? Vocês já sabem. Então, eu fiz a minha primeira graduação lá. O mestrado em bioengenharia eu fiz na Universidade de São Paulo e era uma cooperação entre a USP São Carlos e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP também. Então, foi na USP e letras eu fiz na FEFELESH, na Universidade de São Paulo também.
Muito bem, vou ler mais algumas perguntas, aqui umas 2, 3 perguntas, e aí a gente passa para a próxima fase. Vamos olhar um pouquinho para a sua vida profissional. Mas vamos ainda aqui perguntar, você já sonhou em ser outra coisa? Uma pergunta inspiradora do Diego. Diego, já sonhei, sonho e espero continuar sonhando em ser muitas coisas. Mas, especificamente na carreira, sim. Eu ainda tenho vontade de estudar gastronomia. Eu adoro cozinhar e quero levar esse sonho adiante. Uma muito interessante aqui, da Promarta. Como foi migrar para a área de linguagem? Promarta, foi desafiador, né? Eu vinha da área de ciências da saúde, depois fui para as exatas, e aí a transição mais direta foi de um mestrado em bioengenharia, em que eu estudava cálculo, para uma graduação em letras. Então, foi radical, né? Eu estava acostumada a fazer prova no mestrado, fazendo conta e tendo como resposta um número ou um gráfico, e aí, de repente, eu tinha que analisar uma obra literária e escrever 2 páginas de resposta. Então, a transição da linguagem acho que foi o mais desafiador, mas eu sou completamente apaixonada pela área das linguagens. Mais 2 perguntinhas aqui para a gente seguir. Está chegando muita pergunta, gente. Ó, se você participou e a gente não perguntou ainda, para o próximo quadro, pergunte novamente, tá? A gente vai tentar responder o máximo possível de perguntas. Uma pergunta muito interessante aqui da Samira, que é uma pergunta normal dos adolescentes e dos jovens em relação à praticidade dos estudos. Então, em que você usou o seu aprendizado de latim? O meu aprendizado de latim eu uso todos os dias. Desde questões muito práticas, como saber como se escreve uma palavra, às vezes conhecer a origem dessa palavra me ajuda, quando eu reviso um livro, por exemplo, até outras questões, como de interpretar o mundo. E eu acho que, para além da praticidade, Samira, existe também a beleza do conhecimento. Então, quando eu percebo que a história das palavras é incrível, eu fico feliz. E aí não é só uma questão do prático, mas é uma questão também de ser mais divertido viver com esse conhecimento. Então, importante, né? A gente usa o nosso conhecimento para nosso próprio benefício, para nossa própria alegria. Não tem necessidade sempre de ter uma motivação de uso prático, profissional nesse sentido, né, Fábia? Você tem um livro em que você se identificou mais? Uma pergunta do William. William, um livro específico? Tem, eu vou escolher um. Eu gosto muito do João Guimarães Rosa. Ele é um autor mineiro e eu acho que eu me aproximo da linguagem dele por ser mineira, né? O jeito de ele compor as obras dele me traz um pouco de Minas Gerais. Então, o João Guimarães Rosa é um autor de que eu gosto muito. E vamos dizer Grande Sertão Veredas como um dos livros dele. Bacana, essa questão da identificação com a obra, com o espaço da obra, esse saudosismo, é um motivador. E eu vejo aqui que tem uma pergunta, só para encerrar esse trecho, que é justamente se você gosta mais de literatura... Deixa eu ver de quem que é, desculpa, é do Vinícius. Se você gosta mais de literatura estrangeira ou nacional. Tem um pouco a ver com essa questão que você respondeu, né, Fábia? Olha, eu gosto de autores de muitos lugares. Eu acho que eu me sinto mais acolhida com os autores brasileiros, mas gosto de autores de muitos lugares. Muito bem, então. Eu acho que foi uma abertura muito rica. A gente conseguiu ter perguntas muito qualificadas, perguntas que puxaram aqui comentários e interessantes da Fábia, perguntas abertas. Vamos agora para uma segunda parte. Eu vou aqui ler uma resenha, Fábia, de um livro que você editou. Uhum. E aí, em seguida,
já deixo aí o desafio para os estudantes, para as professoras, para fazer os questionamentos em relação a como foi a produção desse livro, tá? Que é bem do seu ofício mesmo. Então, pegando um exemplo, a gente vai ler aqui uma resenha da obra A Roupa Nova de Doralice. Tá? Trata-se de uma divertidíssima releitura moderna do conto tradicional A Roupa Nova do Rei. A narrativa se passa em uma cidade chamada Vila das Luas e é a história de Doralice, uma moça vaidosa e cheia de si, uma nariz em pé, que procurava a cobiça e a inveja de todos à sua volta. Certo de um vestido com um tecido encantado, que somente as pessoas de alma limpa e bons sentimentos seriam capazes de enxergar. Então, a gente tem aqui um objeto para a gente questionar, para a gente perguntar, que é o livro. Vocês não têm muitas informações sobre o livro, é verdade, vocês têm uma resenha, vocês têm uma capa. Vamos ver o que vocês podem perguntar em relação à produção e elaboração desse livro. Sempre lembrando de tentar qualificar a pergunta, colocando aquelas palavrinhas que a gente citou. Tá legal? Vamos fazer um intervalinho. Como vocês estão bem participativos, eu acho que a gente pode partir para um intervalinho mais curto. Vai lançando pergunta aí e daqui 2 minutinhos, vamos tentar? 2 minutinhos, a gente entra com as perguntas de vocês. Até já. Voltamos. Obrigado para quem já participou até agora, para quem está entrando agora no canal ou aí na televisão. Esse é uma aula do programa de leitura e hoje a gente está com a oportunidade de conversar com agora a gente já sabe, já não preciso ficar escondendo, uma editora de livros infantis e é uma aula, na realidade, participativa, em que vocês estão fazendo os questionamentos e a gente vai aqui, ao mesmo tempo, exercitando a prática de perguntar, de perceber o que tem na resposta para colocar novas perguntas e também satisfazendo a curiosidade de vocês sobre o mercado literário, né? Então, a gente fez um primeiro bloco, onde a gente conversou sobre a vida mais... a vida da pessoa, Fábia, e agora a gente está entrando um pouco mais nas produções, né? Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui da Laura. Você gosta desse livro? E por quê?
Laura, gosto muito. Eu gosto muito do livro, tanto que eu publiquei o livro da Doralice, né? Eu gosto muito da Doralice porque ela é muito de verdade. A Doralice é muito, muito humana, né? No sentido mais amplo da palavra. Ela é de verdade, ela é um ser humano como todos nós. Gosto porque é uma releitura, e eu acho que reler livros, assim como reler o mundo, transforma a gente. Talvez seja o que mais transforma a gente, aprender a fazer novas leituras da gente mesmo, dos livros e do mundo. E gosto da Doralice porque é um livro que ficou lindo. As ilustrações são lindas, o texto é muito, muito gostoso, muito bem escrito. Então, é um livro pelo qual eu tenho enorme carinho. Tem uma pergunta aqui muito importante, Fábia, que foi até um deslize meu aqui. A gente não pode falar de um livro sem falar da autora. Qual é a autora do livro? A autora da Roupa Nova de Doralice é a Mônica Starrell. Ela é uma autora, uma excelente autora de livros infantis. Escreveu livros lindos como O Leão que Rugia Flores e Um Saci no Meu Quintal. Então, é a Mônica Starrell. As ilustrações, que são também incríveis, são da Luciana Romão. Então, Mônica Starrell e Luciana Romão são a dupla que tornaram esse livro realidade. Bacana. E uma pergunta aqui bem interessante do Renan. Como foi participar da edição deste livro? Pareceu um como? Olha, Renan, cada livro que chega para uma editora publicar vem por um caminho diferente, vem de um jeito diferente e vem num ponto de produção diferente. No caso da Roupa Nova de Doralice, esse livro ele era um projeto que já existia. Então, ele já estava escrito e ilustrado e diagramado. Aí vocês vão me perguntar assim, mas o que é diagramado? Diagramação é uma parte do projeto editorial que é mais ou menos assim, onde eu vou colocar cada coisa na página? Como é que eu vou acertar ilustração e texto? Como é que eu vou escrever esse texto? Ele vai vir com um formato, ele vai vir em curva, ele vai vir no meio da página, ele vai vir dividido na página. Então, esse livro já estava ilustrado, escrito e diagramado. A gente mexeu em algumas coisas, principalmente na diagramação, mas foram só detalhes. Então, no caso da Roupa Nova de Doralice, ele veio pronto, para a gente só publicar. Bacana, Fábia. Uma pergunta do Murilo. Quando este livro foi publicado? Murilo, esse livro foi publicado no final do ano de 2019. Ele iria ser lançado, mas aí começou a quarentena e ainda vai ter um lançamento, em breve. Estou deixando um suspense aqui, Fábio. Tem uma pergunta do João Vitor, em que foi inspirada a história do livro? Deixo para você responder. Uhum. Foi inspirado num conto tradicional chamado A Roupa Nova do Rei. Algumas pessoas conhecem como A Roupa Nova do Imperador. Tá, existem essas duas possibilidades de tradução. Vamos fazer uma última pergunta sobre esse objeto. É do Christopher. Por que você escolheu participar da edição de livros infantis? Olha, Christopher, eu resolvi pelos desafios que isso impõe. Eu gosto de desafios. Primeiro, eu acho que os livros fizeram parte da minha infância e me transformaram como pessoa. Hoje, muito do que eu sou tem a ver com os livros que eu li. Acho que a literatura é um direito de todo mundo para se organizar internamente, sabe? Mas eu acho que existem dois desafios que me parecem muito interessantes na produção de livros infantis e juvenis. O primeiro deles é um desafio atemporal, que é acertar a linguagem para falar com crianças, adolescentes e jovens. Porque um adulto tem mais repertório de vocabulário, de formação, né, ele tem mais tempo para ter conhecido. Então, é mais fácil ser uma literatura acessível para adulto. Para criança e adolescente é mais difícil. Tem que ser um livro bonito, interessante, mas acessível para as crianças e para os adolescentes. E o outro é um desafio que vem com a contemporaneidade, que é fazer com que as crianças, os adolescentes e os jovens dividam o seu tempo entre as telas
e o livro de papel. Não que troquem uma coisa pela outra, porque a luta não existe luta contra a tecnologia está aqui pelo nosso bem, né? E seria uma luta vencida. Mas que dividam o seu tempo entre passar livro na tela com o dedo e passar a página com a mão. Vamos, então, para o nosso próximo objeto aqui, de questionamento, de perguntas, que é um outro livro. E a gente vai trabalhar do mesmo jeito, tá, gente? Vocês já podem, aí, conforme a gente vai lendo aqui, ir mandando as perguntas de vocês para a gente ganhar tempo. O livro é O Elefante e o Urubu, e o autor é o Mauro Pereira Alvim, e ilustrações de Michele Duarte. Então, a breve resenha aqui. Danilo, um elefante que, embora de uma mansidão proporcional ao seu tamanho, possui também um espírito inquieto que o fez querer conhecer além das fronteiras de sua manada. Assim, a jornada começa quando Danilo parte, mundo afora, para viver novas experiências. Logo no início do seu grande passeio, conhece um urubu, chamado Urubu Velho, que será seu companheiro nessa caminhada. Vamos fazer mais uma pausa rápida, de 2 minutinhos, e a gente já volta. Voltamos aqui com a nossa aula do programa de leitura. A gente está com a Fábia, participando de uma entrevista, onde vocês são os entrevistadores, eu sou um mediador aqui, e às vezes coloco algumas questões também. Vamos lá, a pergunta da Franciele. Por que o elefante e o urubu? Olha, Franciele, a amizade entre um elefante e um urubu é uma amizade inusitada, né? O elefante é grande, pesado, o urubu é leve e voa. Então, o elefante e o urubu, eu imagino que seja porque eles contrastam, apesar de conviverem tão bem. Pergunta do Henrique sobre o autor. A gente comentou aqui na resenha, mas podia citar novamente, Fábio? Sim. Eu aproveito para contar um pouco da história de como esse livro chegou até a gente. Eu falei que a Doralice veio pronta. Esse não. Esse livro foi escrito em 2005 pelo Mauro. E era uma história que ele contava para os filhos dele. Ele tem 3 filhos. Então, ele pegou um caderninho de desenho, desses pequenininhos, e à mão mesmo ele escreveu a história e fez as ilustrações.
E aí eu conheci esse livro ainda no caderno de desenho, diferente da Doralice. Então, quando esse livro veio para a gente precisou pensar numa ilustradora, que é a Michele Duarte, que é professora da rede municipal, inclusive. E aí ela ilustrou lindamente o livro e o autor era uma história que ele contava para os filhos dele. Foi assim que esse livro chegou até a gente. Bacana. Eu queria colocar uma questão aqui, ó, que a gente deixou, para você falar um pouquinho para a gente, Fábia, como que é a questão de lidar com o processo criativo do autor. Como é esse trabalho? Esse autor especificamente, ele não mora aqui em São Paulo, então a gente teve que fazer muitas reuniões por telefone ou por vídeo, mas durante todo o processo a editora está ao lado do autor e do ilustrador, né? As coisas vão nascendo meio em conjunto, as ideias da diagramação, as ideias da ilustração, as opiniões do autor sobre as ilustrações. E é interessante porque existem coisas nos bastidores assim da produção de um livro que a gente nem imagina. Às vezes tem uma página do Elefante do Urubu que tem uma frase só, mas a gente não sabia onde colocar essa frase. Colocava dentro da barriga do elefante, colocava em cima do elefante, colocava de lado, colocava... Então, essas pequenas questões são todas pensadas em conjunto. Um livro é feito a muitas mãos. A gente pensa no autor, no ilustrador, mas um livro ele é o produto de um trabalho conjunto de muitas mãos. Interessante. A gente está com pouco tempo, Fábia, então eu acho que a gente já vai partir para a próxima fase aqui e última da nossa conversa, que é perguntas sobre a sua profissão. Algumas já apareceram, né? Mas a gente queria abrir um pouco o objeto agora para vocês que estão participando aí fazerem perguntas sobre a profissão da Fábia. Eu vou fazer uma pergunta para abrir aqui, para não parar o tempo. Aí eu faço uma pergunta, mas o pessoal em casa pode continuar mandando pergunta, tá? Só para a gente aproveitar mais tempo aqui da Fábia. Em relação ao nome da editora, por que Saíra? Quando a editora começou a ser uma editora de fato, a gente tinha muitas dúvidas sobre o nome. Que nome a gente vai colocar, né? E aí, um dia, indo para a roça, lá no interior de Minas, naquela cidade da divisa de Minas com o Rio, onde eu nasci, um tio falou sobre saíra, que é um passarinho de muitas cores. E aí eu achei que cabia perfeitamente no nome de uma editora. Primeiro porque a simbologia, o símbolo do passarinho é muito legal. E aí a saíra é um passarinho cheio de cores, como as ilustrações de um livro. Tem a liberdade das asas e do voo do passarinho, que o livro nos dá. E saíra também é uma forma verbal, então nos remete à língua, né? É uma forma do verbo sair no pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, a junção disso tudo me pareceu o nome perfeito. Vamos colocar uma pergunta da Stephanie. A sua profissão é legal? Você se diverte? E por quê? Stephanie, é muito legal. Tem as questões, né, tem coisas que são difíceis também. Mas, de uma maneira geral, é muito legal poder viver rodeada de livros e de histórias. Tem dificuldades, que são as dificuldades práticas de qualquer profissão, mas é muito legal, sim. Colocar uma pergunta da Ana Beatriz. Foi difícil no começo trabalhar com a editora? É difícil. Fazer com que um livro seja conhecido, aceito, é difícil. Acho que toda profissão tem suas dificuldades, né? Ainda é difícil, mas ainda é muito bom. Fábia, qual que é a sensação de escrever e produzir um livro? Você tem produção própria? Vou juntar duas coisas aqui. É muito gostoso. Eu não tenho um livro inteiro meu, mas já escrevi muitos poemas, já escrevi muitos textos para material didático. E aí, outro dia mesmo, eu recebi devolutiva de uma professora de Santa Catarina. Então, esse retorno é muito bom. Fazer a última pergunta, Fábia. Que orientações você daria para os jovens escritores que estão nos escutando? Para os jovens escritores e para os jovens, digam sem medo. Não tenham medo daquilo em que vocês pensam. E não tenham medo de dizer e mostrar
aquilo em que vocês pensam. Muito bem, então eu acho que a gente está esgotando o nosso tempo aqui. Acho não, estamos esgotando o nosso tempo. Meu ofício também não é de entrevistador, Fábia. Mas eu agradeço muito você ter estar aqui presente com a gente, de você ter essa disponibilidade de conversar. E você tem... nós voltaremos para próximas aulas do programa de leitura. A gente espera trazer outras pessoas para a gente entrevistar. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito por esse tempo.